Paz do Senhor, igreja. Paz do Senhor. Boa noite, povo de Deus. Boa noite. Glória a Deus. Está melhor do que eu mereço. Os irmãos me ouvem bem? Amém. Glória a Deus. Abram comigo as nossas Bíblias. Na segunda carta do apóstolo Paulo. Escreve ao jovem Timóteo. Glória a Deus. E aqui eu vejo um povo cheio de Deus e cheio de coragem também. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Jesus. Bom, eu vim com uma tradução um pouco diferente, mas aí, ao ouvir os irmãos fazer uma menção da palavra, eu aproveitei que recorri ao tablet, nem sei mexer muito nisso, gente. É que o meu pastor, o pastor Samuel, que estava aqui pregando, eu vejo ele mexendo no tablet e eu falei, um dia eu vou andar com um tablet, quem sabe eu pego com a mesma graça. Mas achei que só o tablet foi o suficiente, ainda não deu certo também. Mas vamos lá. O texto sagrado, os irmãos leram, eu quero reler com vocês, diz assim: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, segundo a promessa da vida que está em Cristo Jesus. A Timóteo, meu amado filho, graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e da de Cristo Jesus, Senhor nosso. Dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com uma consciência pura, porque sem cessar faço memória de ti nas minhas orações, noite e dia, desejando muito ver-te, lembrando-me das tuas lágrimas, para me encher de gozo, trazendo à memória a fé não fingida que em ti há, a qual habitou primeiro em tua avó Lóide e em tua mãe Eunice. Eu estou certo de que também habita em ti. Por este motivo, te lembro que despertes o dom de Deus, que existe em ti pela imposição das minhas mãos, porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza e de amor e de moderação. Em uma só voz, versículo 7. Porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza, e de amor, e de moderação. Querido Deus, no nome de Jesus, Pai, nos reunimos uma vez mais e aqui estamos celebrando o culto de louvor e adoração ao teu nome. Fala conosco, Senhor Jesus, segundo a tua bondade e misericórdia. Ministra aos nossos corações conforme a tua poderosa palavra. Fala conosco, Senhor. Somos todos totalmente dependentes de ti. Amém. Glórias a Deus. Eita glória. Bom, primeiro eu quero louvar a Deus pela vida do pastor Carlos, sua digníssima esposa. Estamos lendo um texto aqui do qual fala de uma carta que o apóstolo Paulo escreve para um jovem chamado Timóteo, jovem levantado por Deus com muita graça, unção e poder para pregoar a palavra. E falando de Timóteo, quando Paulo escreve a sua carta, ele faz menção da sua avó Lóide, ele faz menção da sua mãe Eunice e faz menção da fé que assim se continua na família agora através da vida de Timóteo. E considerando o meu agradecimento à vida do pastor Carlos, sua digníssima esposa e toda a igreja, eu me sinto, embora é a primeira vez que estou vindo nessa casa de oração, me sinto como um neto dessa casa. Não deve ser novidade para os irmãos, pois ontem estava pregando aqui o pastor Samuel, o qual é meu pastor. O pastor Samuel, juntamente com a pastora Carol, muito me ensina acerca das Sagradas Escrituras. Tenho aprendido através dos servos do Senhor. Eu tenho eles como um pai na fé, e eles me têm como um filho. E sabendo que a pastora Carol é filha deste casal maravilhoso, automaticamente eu me sinto um neto dessa casa de oração. Então aqui eu vejo a Lloyd, quando chegar lá na pastora Carol, eu vou falar que aquela é Eunice, e agora quero ser como o jovem Timóteo,
cheio de Deus para poder falar com você. Aleluia. Glória a Jesus. Mas eu quero contar com a ajuda dos meus irmãos, vocês que podem, se estiverem com a Bíblia aberta, eu gostaria de fazer algo, talvez para os irmãos seja muito simples, mas eu confesso que eu vou entregar o que eu tenho de melhor, e o que eu tenho de melhor, por mais simples que seja, eu sinto que Deus está na casa e o Senhor é de cooperar conosco. Então, 2 Timóteo, capítulo 1, olha só como está no versículo de número 1. O apóstolo Paulo escrevendo uma carta para o seu filho na fé, ele diz assim: Paulo, agora eu vou ler em uma versão um pouco diferente, mas eu peço que os irmãos me deem muita atenção. Versículo 1 diz assim: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, de conformidade com a promessa da vida que está em Cristo Jesus. Observe que o apóstolo Paulo, ele se apresentando nessa carta, ele endereçando isso a Timóteo, ele querendo com que essa carta chegue ao seu filho na fé. A primeira palavra que ele menciona na carta é uma identificação. E a identificação que este homem tem agora é de Paulo. Paulo não é novidade para Timóteo, mas para nós que gostamos de ler a Bíblia Sagrada, talvez alguém diga: poxa, em outro tempo eu conheço este homem, também era chamado por um outro nome. E é verdade, Paulo, que também é conhecido como Saulo de Tarso. Agora, o que eu quero fazer menção da atenção dos meus irmãos é que o nome Saulo, embora se trate da mesma pessoa, ele tem dupla cidadania. Dupla cidadania, ele é tanto um cidadão judeu, porque ele nasceu de um ventre de uma mulher judia, mas também ele é um cidadão romano, por direito adquirido através da vida de seu pai. Então ele tem tanto um nome judeu, como o nome Saulo, como ele tem um nome romano, cujo nome é Paulo. Agora, o que é muito interessante notar é que depois do encontro de Jesus com o homem chamado Saulo de Tarso, quando ele estava a caminho da estrada de Damasco, aonde ele perseguia os cristãos, a última vez que na Bíblia Sagrada se faz menção da seguinte maneira, cujo nome é apresentado como Saulo: Saulo, Saulo, por que me persegues? Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Observe que quem fala assim com este homem que estava a caminho da cidade de Damasco é a própria pessoa de Jesus. Cristo se manifesta para ele no esplendor da sua glória. A Bíblia fala que havia um grande clarão. Paulo, ou melhor, Saulo, cai no chão daquela sua viagem. Ele fica cego por 3 dias, até que Ananias vai ao seu encontro, segundo a revelação que Deus lhe dera, e foi orar por aquele homem que estava jejuando agora 3 dias e 3 noites, sem nada comer, sem nada beber, esperando ouvir mais uma vez algo do Senhor. Ananias, quando ele recebe o chamado de Deus, vá à cidade chamada Damasco, na rua direita, lá você encontrará um homem por nome de Saulo de Tarso. Eu quero que você ore por ele, Ananias. A primeira pergunta que Ananias fala é: mas Senhor, porventura não era este que perseguia os cristãos? Porventura não era este que pegava a carta do Sinédrio e saía pronto para nos matar? O que o Senhor quer que eu faça com Saulo de Tarso? Como o Senhor quer que eu ore por ele, se é ele quem nos persegue? Senhor, será que não tem algum erro dentro dessa revelação? E Jesus fala para Ananias da seguinte maneira: vai, Ananias, porque esse é para mim um vaso escolhido. Aleluia. Aleluia. O que eu faço você não entende agora, Ananias, mas vai. Vai, Ananias. Ele dá trabalho, ele persegue, ele te machuca, ele te maltrata, ele maltrata os seus irmãos, mas vai, Ananias. Vai, é escolhido meu, Ananias. Tudo que este homem vai fazer, você ainda não entende, Ananias, mas quem usa sou eu, quem escolhe sou eu, quem derrama a graça sou eu, quem se manifesta sou eu. Ananias, vai, Ananias, este é para mim um vaso escolhido para pregar a palavra para muitos, do qual você, Ananias, não pode chegar. Ananias não é menos importante na história. Afinal de contas, ele ganhou o jovem Saulo para pregar para milhões. É como se Ananias tivesse uma pedra a mais na sua coroa. Ele, poxa, eu ganhei Saulo e Saulo ganhou milhões, mas dá conhecido como Paulo.
Mas o que eu quero fazer menção é o homem que era chamado de Saulo, de agora em diante ele faz questão de ser chamado como Paulo. Observe que o nome Saulo, de origem judaica, é uma variação da expressão Shaul ou Saul, o primeiro rei da nação de Israel. O nome Saulo é um nome de honra, é um nome de rei, é um nome de príncipe, é um nome cujo poder é relembrado dentre as gerações. O nome Saulo também significa grande. Mas, olha que lindo, gente. Agora que ele escreve uma carta, seja para a igreja de Roma, seja para a igreja de Colosso, seja para a igreja de Tessalonicenses, seja para Filemão, seja para Tito, ou que seja esta carta para Timóteo, ele faz questão sempre de se apresentar como Paulo. E o que muda na história? É porque Saulo é um nome que representa grandeza, Saulo é um nome que representa rei, Saulo é um nome que representa poder. Agora ele fala, não, meu nome é Paulo. Ele, como cidadão de dupla cidadania, ele tinha dois nomes, nome judeu, mas um nome romano, e se apresenta como um nome romano, como apóstolo dos gentios, mas o nome Paulo significa pequeno. Em outras palavras, Saulo de Tarso está dizendo, Saulo quer ser rei, Saulo quer ser grande, Saulo quer ser tomado de poder. Paulo é pequeno, sabe que o poder é de Deus. Paulo é pequeno, sabe que quem reina é Jesus. Paulo é pequeno, sabe que não é nada se não for através do poder do Senhor, nosso Deus. Me chame de Paulo. Nova criatura eu sou em Cristo Jesus. Eis que tudo se fez novo. Outrora me chamava de Saulo, outrora eu era outra criatura, mas eis que tudo se fez novo. Me chame como Paulo, porque pequeno sou. Isso me lembra das palavras de um profeta, da qual Jesus mesmo fez questão de dizer que não houve outro homem nascido de mulher que fosse maior do que ele na terra. A igreja conhece muito bem, este profeta é o famoso João Batista, aquele que batizava. Observe que em determinado momento João com um discurso duro, e olha só as palavras que João citava: arrependei-vos, raça de víbora, eis que o machado virá na ele. As palavras de João eram um discurso duro, ele obrigava as pessoas a declararem os seus pecados para que pudessem se arrepender e ter o ato do batismo como remissão, como transformação, para que eles pudessem de fato nascerem como nova criatura. Mas João, o Batista, o homem do qual Jesus disse que não houve outro homem nascido de mulher nessa terra que fosse um profeta maior do que João. Agora João, o maior dentre os profetas, quando ele contempla a pessoa de Jesus na fila para ser batizado, ele fala: eis aí o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo, aquele que não sou digno de desatar as correias das suas alpargas. Aí é tão lindo, João 3,30, João o Batista, o profeta, ele vai dizer assim: que eu diminua e o Senhor cresça. Aleluia. O apóstolo Paulo, quando ele escreve uma carta, ele faz questão de dizer, semelhante a João: se antes me conheciam como Saulo, agora me conheça como Paulo, porque pequeno eu sou, mas meu Deus é grande. Aleluia! Agora eu quero que vocês façam comigo uma observação ainda no versículo 1. Na Bíblia de vocês, como eu pude observar enquanto faziam a leitura, aparece da seguinte forma: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo. Mas talvez algum dos meus irmãos aqui tenha uma tradução um pouco diferente, cuja ordem dos fatos esteja invertida. Como assim? Algumas traduções, e é muito comum essa expressão, vai aparecer, ao invés de apóstolo de Jesus Cristo, vai aparecer apóstolo de Cristo Jesus. Tem alguém com uma tradução assim aqui? Tem? Então eu não estou em pecado sozinho? Não? Tem alguém aqui comigo? Observe o que eu quero dizer com isso. Olha só, a irmã também está comigo. A gente vai se arrepender, a gente vai passar pelo Rio Jordão, Jesus vai nos batizar e a gente vai nascer com nova criatura, tá bom? Observe que em algumas traduções a expressão vai aparecer Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, mas na grande maioria vai aparecer Paulo, apóstolo de Cristo Jesus. E qual é a diferença? É que o apóstolo Paulo, ele está defendendo o seu apostolado. Defendendo como? É que muitas pessoas descredibilizaram o ministério de Paulo, porque Paulo não andou com Jesus.
Paulo não falou com Jesus antes de sua morte. Paulo não fez questão de ser um discípulo, um dos apóstolos como nós. Paulo não foi chamado por Jesus como eu vi Jesus chamar Levi, que mais tarde era conhecido como Mateus. Eu vi Jesus chamar Bartolomeu, eu vi Jesus chamar Tomé, eu vi Jesus chamar Pedro, eu vi Jesus chamar Natanael. Eu não vi Jesus chamar Paulo. Aí o que acontece é que estes discípulos, quando você vai notar nas cartas do apóstolo Pedro, na carta do apóstolo João, eles na maior parte das vezes, em todas as traduções vai aparecer: eu sou Pedro, apóstolo de Jesus Cristo. Eu sou João, apóstolo de Jesus Cristo. Mas agora Paulo vai dizer: eu sou Paulo, apóstolo de Cristo Jesus. O que acontece? Qual é a diferença? É que Pedro, João, seja os demais apóstolos, eles andaram com Jesus e para eles fora revelado o Cristo. No caso do apóstolo Paulo, não. Jesus precisou morrer, ao terceiro dia ressuscitar e depois ter um encontro com o apóstolo Paulo, de maneira que ele ainda era conhecido como Saulo de Tarso. Mas quando Jesus se revela para o apóstolo Paulo, ele já se revela como Cristo. Então, ele se revelando para o apóstolo Paulo como Cristo, a primeira pessoa que o apóstolo Paulo conhece é Cristo. E, consequentemente, ele fica curiosíssimo para andar e conhecer quem é Jesus. Então, por isso, muitas traduções vão fazer menção, diferente do que João, diferente do que Pedro escreve, ele vai dizer: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus. Mas, fazendo menção da palavra Cristo, eu sei que vocês conhecem muito bem, me perdoe se estiver chovendo no molhado, mas para corroborar com a linha de pensamento que estamos construindo, quando se fala de Cristo, fala do ungido, para nós o Messias, para os judeus o Machia, para o grego Christos. E o que isso significa? Ungido, a verdade é que na nação de Israel haviam tipos de Cristo quando nós olhamos no Antigo Testamento. Observe que se Cristo é ungido, se Messias é ungido, se para ser ungido se torna Cristo, existiam tipos de Cristo. Quais eram os tipos de Cristo? Observe que toda vez que a nação de Israel precisava levantar um rei, este rei ele era ungido, ele era como se fosse um tipo de Cristo. Observe que todas as vezes que a nação de Israel estava levantando um sacerdote, ele era ungido, pois o sacerdote era um tipo de Cristo. O que acontece é que todas as vezes que a nação de Israel precisava levantar um profeta, ele era ungido. Automaticamente, se a palavra Cristo significa ungido, quando ele era ungido, ele era um tipo de Cristo. Mas o que acontece é, quando se trata da pessoa de Jesus Cristo, ele não é só rei da nossa vida, ele não é só sacerdote da nossa história, ele não é só o profeta da nossa geração, ele é o Cristo em sua plenitude. Ele é o Cristo pleno, ele é o pleno Cristo, não há outro ungido como ele. Em todo tempo nós temos apontamento do Antigo Testamento, considerando como se fosse apenas a sombra do que haveria de ser revelado em Cristo Jesus. O apóstolo Paulo, então, ele está dizendo: eu, Paulo, pequeno, apóstolo de Cristo, e também fascinado por Jesus. Porque Cristo se manifesta para Paulo, ele vê o seu esplendor, a sua glória. Mas olha só, Paulo, quando ele escreve para a igreja de Filipenses, no capítulo 2, versículo 6, ele vai dizer assim: ele mesmo sendo Deus, não usurpou ser igual a Deus, antes se despiu, abriu mão da sua glória. Em outras palavras, o apóstolo Paulo está dizendo: ele mesmo sendo Cristo, quis se fazer como um de nós. Ele abriu mão do céu de glória. Olha que lindo. Observe as diferenças dos apóstolos, as maneiras como eles encontravam algumas palavras para expressar os seus sentimentos. O apóstolo João, quando ele foi arrebatado, que ele conheceu o céu, para que as pessoas da terra pudessem compreender e identificar o que João vira, ele faz uma associação. Assim penso eu. O que na terra as pessoas têm por grande valor? Na terra a moeda mais valorizada é o ouro. Então deixa eu dizer para as pessoas: ei, meus amigos, andar no céu é como pisar em ruas de ouro e de cristal. Em outras palavras, o apóstolo João está dizendo: o céu é tão lindo que o que
na terra tem-se de mais valor, lá em cima você pisa e nem liga para isso. Aleluia. Mas o apóstolo Paulo, ele não tem a mesma forma de fala que João tem. Então ele vai dizer assim: meu irmão, conheço um homem, olha só, ele dá honra até para outro, mas ele está falando dele. Conheço um homem que não sei se no corpo ou se fora do corpo, mas ele foi arrebatado, conheceu os altos céus. E uma coisa eu aprendi com ele, é que em suas palavras ele diz assim: aquilo que seus olhos não viram, o ouvido não ouviu, nem sequer subiu ao coração do homem, é o que Deus tem para nós. João faz uma equiparação, ele faz uma metáfora, ele faz uma analogia, ele compara. E quando João compara, ele fala: o que na terra tem de valor? É ouro, então deixa eu comparar. As ruas do céu é como pisar no ouro. Aí o apóstolo Paulo, ele vai falar de forma diferente: porque seus olhos não viram, porque meus olhos viram ouro, e eu não consigo comparar as coisas do céu com o ouro, porque o ouro é pequeno. Ei, eu ouvi canções aqui na terra que são maravilhosas, mas eu ouvi as canções do céu. Não, peraí, é o que seus olhos não viram, o que o ouvido não ouviu, nem sequer subiu ao coração do homem. O que Paulo está dizendo é: eu conheci o céu, mas eu não consigo mensurar, porque é inefável. Não existem palavras que sejam capazes de colocar, enquadrar o céu dentro daquilo que cabe no nosso vocabulário. Deixa eu te falar uma coisa, meus irmãos, vale a pena sofrer por Cristo, vale a pena carregar a dura cruz, vale a pena morrer por essa causa, porque o que tem lá são coisas que os seus olhos não viram, o ouvido não ouviu, nem sequer subiram ao coração. Aleluia. Nós te amamos, Senhor, nós te amamos, ó Deus. A nossa vida é te adorar, Jesus. Aleluia. Oh, glória. Aleluia. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus. Observe que em todo tempo está tentando defender o seu apostolado, enquanto algumas pessoas estão descredibilizando o seu ministério e falando: gente, não é vontade minha, quem me levantou foi Ele. Se você quer reclamar, fala com Ele. É pela vontade de Deus, não é pela minha. Pela minha vontade eu era um perseguidor, mas porque Ele me escolheu, porque Ele me chamou, hoje estou aqui. As palavras do apóstolo Paulo são essas: Paulo, eu sou pequeno, apóstolo de Cristo Jesus, porque Ele era ressurreto e se manifestou para mim, e hoje eu ando com Jesus, mas pela vontade de Deus, de conformidade com a promessa da vida que está em Cristo Jesus. Versículo de número 2: ao amado filho Timóteo, graça, misericórdia, paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Ei, eu quero que vocês notem comigo a observação que eu estava fazendo dentro do texto sagrado, é que essa, os irmãos vão de concordar comigo, que é a segunda carta que a Bíblia nos declara, que o apóstolo Paulo escreve para o jovem Timóteo. Só que na primeira carta nós vemos Paulo falando, no capítulo 1 ainda, com Timóteo falando assim: meu verdadeiro filho na fé. Olha que honra, Paulo, um apóstolo levantado por Deus com muita graça e ousadia. Se hoje nós temos matérias a serem discutidas dentro da teologia, é muito do que Deus usou o apóstolo Paulo. Ele sistematizou aquilo que nós chamamos da nossa fé, o cristianismo. Ele organizou alguns pensamentos através das suas cartas apostólicas. E o que acontece? Agora ele olha para o jovem Timóteo e fala: ao meu verdadeiro filho da fé. Isso é na primeira carta. E quando ele fala ao verdadeiro filho na fé, é porque outros, do qual ele considerou como filho, não foram verdadeiros com ele. Isso como no caso de Irineu, isso como no caso de Alexandre, que apostataram e blasfemaram contra o Senhor. Qual é o problema da blasfêmia?
A blasfêmia contra o Espírito Santo é ter conhecimento de causa daquilo que é de Deus, que é mover de Deus, que é a maneira como Deus se move, se manifesta em meio do seu povo, e eu tirar a glória que é de Deus, e eu falar que as coisas de Deus é do diabo. O que estava acontecendo com Emineu, o que estava acontecendo com Alexandre, fizeram com que eles fossem considerados como se fossem falsos na concepção do apóstolo Paulo, a ponto que Paulo usa a seguinte expressão: soa como pesado, mas também o mesmo Deus que amor é um Deus de justiça, porque o apóstolo Paulo vai dizer: a estes eu entreguei a Satanás. Mas agora, falando de Timóteo, a primeira carta ele fala assim: o meu verdadeiro filho na fé. O que é muito lindo, o que é uma honra. Timóteo, primeiro, que ele é chamado de verdadeiro, sinônimo que ele é diferente dos falsos. Segundo, que ele é chamado de filho. Observe que o apóstolo Paulo, quando ele está escrevendo a segunda carta, que ele também vai chamar Timóteo de filho. Quando o apóstolo Paulo está escrevendo a segunda carta, ele está em uma prisão em Roma. E Roma tem uma cultura diferente no que diz respeito à filiação. E qual é essa cultura? Observe que na carta a qual o apóstolo Paulo escreve à igreja de Roma, no capítulo 8, versículo 15, ele vai dizer assim: que nós que temos uma fé baseada, pautada, que nós que recebemos Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador, recebemos juntamente com Jesus um Espírito Santo por adoção, que nos dá a ousadia de falar com Deus, lhe dirigindo a palavra Abba, ou Pai. O que isso quer dizer? Quando o apóstolo Paulo escreve para a igreja de Roma que nós que aceitamos a Jesus como nosso único e suficiente Salvador, que isso nos dá a condição de obtermos o Espírito Santo, que nos concede graça, unção, força e ousadia para declarar a Deus como Pai. Ele está falando de uma cultura para um povo que nasce em Roma. É comum em Roma, se porventura uma criança nascer deficiente, se ela nascer não com uma estatura perfeita, o seu pai pode negligenciá-lo a sua paternidade. Isso faz parte da cultura de Roma, porque eles estão acostumados a crescerem, a se forjarem como homens, soldados, como guerreiros, que vão entrar em combate, em debate, em luta, corpo a corpo. E quando nasce uma criança com uma deficiência física, a cultura da época, para nós, chega a soar como nojento. Como pode um pai negligenciar um filho? Mas era a cultura da época, e dentro daquela cultura, quando o apóstolo Paulo fala que quem aceita Jesus recebe o Espírito Santo, que nos dá a ousadia de clamar a Deus como Pai, porque fomos adotados por Ele, ele está falando: em Roma existe uma cultura, cuja cultura é, se porventura algum filho nascer com alguma deficiência física, este pai tem que negligenciá-lo em praça pública. Em praça pública, a mãe também vai levar a sua criança, porque a mãe nunca nega a paternidade, mas um pai esquecendo-se do seu filho, um pai negligenciando a paternidade do seu filho, lhe abandonando, também pode, em praça pública, na cultura de Roma, um homem se levantar e falar: eu assumo essa criança como pai. O que acontece e o que a cultura vai nos dizer? É que o homem que assume a paternidade em praça pública em Roma, ele está assumindo a responsabilidade. Você está vendo que essa criança é deficiente, você está vendo que essa criança não tem condição de correr, você está vendo que essa criança não vai ter condição de entrar em combate, em guerra, mas o pai está dizendo: eu sou o braço forte dela, eu sou o sustento dela, eu sou quem cuida dela, eu sou aquele que conduz ela, eu sou aquele que entra na guerra por ela. Agora, quando o apóstolo Paulo fala que aqueles que aceitaram Jesus receberam o Espírito Santo como forma de adoção, que nos dá a condição de declarar a Deus como forma de Abba, que quer dizer paizinho, ele está dizendo: ei, Roma, escute o que eu estou dizendo. O Espírito que te adota, que é o Espírito Santo, ele te adota como pai, você é filho dele. E aquele que adota na cultura de Roma é aquele que você pode estar machucado, você pode estar ferido, você pode ser um deficiente, mas ele está dizendo: eu estou convosco até a consumação dos séculos, não vos deixarei órfãos, eu estou contigo independente das circunstâncias. Existe uma honra muito grande que Timóteo está recebendo de seu pai na fé, Paulo. Primeiro, que ele está sendo chamado de filho. Timóteo está sendo adotado pelo apóstolo Paulo. A Bíblia vai nos dizer que Timóteo tem um pai, seu pai é grego, sua mãe é judia, sua avó Loide também é judia. Mas a Bíblia não fala muito a respeito do seu pai, a ponto de que
já não é um costume nosso, mas em Atos também vai dizer que o apóstolo Paulo leva Timóteo para ser circuncidado. Mas tem necessidade? A verdade é que não. Só que quando o apóstolo Paulo leva Timóteo para ser circuncidado, ele sabendo que isso é uma cultura judaica, desde Abraão, todos os filhos da sua geração tinham isso por hábito e eles declaram isso como algo santo. Então, quando o apóstolo Paulo levou Timóteo para ser circuncidado, Timóteo, a boa verdade é que hoje o que conta é a circuncisão do coração. Mas se você quer alcançar o teu povo, se você quer alcançar os judeus, para que eles não negligenciem, para que eles não desconsiderem a sua mensagem, eu me passo de louco para ganhar os loucos, eu me passo de fraco para ganhar os fracos, mas se você quiser ganhar os judeus, Timóteo, você precisa ser como eles, você precisa ser circuncidado. Em outras palavras, existem sacrifícios que nós fazemos não pelo nosso bel prazer, mas porque a obra do Senhor é muito maior do que o desejo da nossa carne. Mas olha a honra que agora acontece no versículo 2, e ele está dizendo assim: ao amado filho Timóteo. Meu irmão, ser verdadeiro, como foi na primeira carta, é bom. Ser chamado de filho é ótimo. Mas ser amado, isso não tem preço. Ser verdadeiro é bom. Ser filho é ótimo. Mas ser amado não tem preço. Ei, leia essa carta como Timóteo. Timóteo comia as palavras que Deus colocava no coração do apóstolo Paulo. Imagino ele olhando e comparando. Ei, eu tenho um rolo, eu tenho um pergaminho. A carta anterior, o meu líder, o meu pastor, o apóstolo Paulo, quando ele falou comigo, ele falou ao meu verdadeiro filho na fé. Mas agora ele está todo me chamando de amado. Eu era verdadeiro, eu já era filho. Mas agora, além de filho, eu sou amado. O nível de Timóteo está subindo. O nível do que Deus está fazendo na vida de Timóteo está sendo elevado. Mais do que ser verdadeiro, mais do que ser filho. Eu tenho uma palavra de Deus no coração dessa igreja hoje. Vocês são amados. Aleluia. Versículo 2, o apóstolo Paulo libera 3 palavras de bênção: graça, misericórdia e paz, da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Observe que quando o apóstolo Paulo está falando, eu desejo a graça de Deus sobre a vossa vida. Ei, Timóteo, receba a graça. Mas o que é graça, Paulo? Graça é a bondade de Deus que nós não merecemos. Graça é o favor imerecido. Graça é aquilo pelo qual você não pagou, Timóteo. Mas ainda assim eu desejo que você receba da parte do Senhor nosso Deus. Mesmo que você não mereça, que a graça te alcance. Mesmo que você não tenha pago por ela, afinal de contas é graça. Se você paga, não é de graça, mas porque é a graça, porque é a bondade de Deus, que ela permaneça sobre a sua vida. Ele acrescenta um outro ponto: misericórdia. E o que é misericórdia? Observe que no latim tem uma construção interessante desta palavra. É a junção de cordialidade, que é ligada ao coração, e miserere, que é miséria. Então, o que é a palavra misericórdia? É nós juntarmos a miserabilidade do homem que nós somos, mas ainda alcançar a cordialidade do coração de Deus. O que o apóstolo Paulo está falando é: Timóteo, além de desejar a bondade de Deus sobre a sua vida, eu desejo a misericórdia do Senhor sobre a sua história, pois por mais miserável homem que nós somos, conseguimos alcançar o coração de Deus. Glória a Deus. Isso é coisa linda. Aleluia. Nós amamos a Bíblia, não é verdade? Eu gosto quando Deus fala com Josué e ele fala assim: Josué, não se aparte da tua boca o livro desta lei, mas antes medita nele de dia e de noite, para que tudo se suceda bem. A diferença de fazer uma leitura corrida e meditar, observe, preste muita atenção nisso. Deus nunca nos pediu para lermos muito as Sagradas Escrituras. E também não estou falando que você não deva ler, mas o que Deus sempre pediu é que nós meditássemos muito nas Sagradas Escrituras. Porque o conselho do Senhor a Josué
Moisés meu servo é morto. Eu preciso que você conduza a nação de Israel. Esforça-te, tem de bom ânimo. Mas Deus, eu preciso de uma receita. Tudo bem, eu tenho a receita para você. Não se aparte da tua boca o livro desta lei, mas antes medita nele de dia e de noite, para que tudo se suceda bem. O que Deus está falando ao coração de Josué: Josué, eu não preciso que você leia muito, mas eu preciso que você entenda tudo quanto você está lendo. E para entender tem que meditar. E quando você quer meditar a respeito de um texto, você tem que valorizar palavra por palavra, ponto por ponto, vírgula por vírgula. O que Deus está fazendo através da vida do apóstolo Paulo para alcançar o coração do jovem Timóteo? Timóteo, amado filho Timóteo, graça, misericórdia. Mas tem uma coisa que todo mundo quer ter. É o que, meu irmão? É paz. Oh, gente, deixa eu te falar uma coisa. Existem pessoas em altos cargos, com muitos títulos, doutores, PhD, com inúmeros poderes e reconhecimento, mérito por muito trabalho, mas que sonham em ter a paz que Deus vos confiou. O que o apóstolo Paulo está falando para Timóteo é: Timóteo, eu te desejo a paz, Timóteo. Em outras palavras, ele está falando: Timóteo, a paz que eu vos dou, eu trago em memória as palavras de Cristo. A paz que eu vos dou não é como a paz que o mundo nos dá, mas é uma paz que excede todo e qualquer tipo de entendimento. Você pode estar em guerra, você pode estar em meio ao conflito, você pode estar em meio à tempestade, todo mundo fala: meu Deus, o que acontece? Que paz é essa? Observe as palavras de Jesus. Quando ele está discorrendo no Sermão da Montanha, se eu não me engano, Mateus capítulo 5, versículo 6, Jesus diz assim: bem-aventurados são os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Nas palavras de Jesus, ele está dizendo assim: bem-aventurados são os pacificadores. O que é o pacificador? O pacificador não é só aquele que ama a paz. Pacificador, na verdade, é aquele que promove a paz. Aleluia, Jesus. Preste muita atenção nas palavras de Jesus. Bem-aventurados são aqueles que promovem a paz. Aleluia. Amar a paz, todo mundo ama. Querer ter paz, todo mundo quer ter paz. Mas em um ambiente onde há guerra, em um ambiente onde há luta, onde há confronto, quem tem a capacidade de falar com o apóstolo? Gente, observe, quando Paulo escreve essa carta, não pense que ele está em um salão confortável como esse que nós prestamos culto ao Senhor. Ele está preso. Ele está impedido de ir e vir. Ele está desabilitado da sua liberdade de andar, correr e passear em qualquer lugar da terra. Mas sabe o que ele está declarando? Ei, Timóteo, eu declaro sobre a sua vida a paz. Como pode um homem estar preso, privado da sua liberdade, e ainda assim ter mais paz do que eu? No dia que nós deixarmos de ser Saulo de Tarso, entenderemos o que é ter paz. Porque Saulo é grande, porque Saulo quer reinar, porque Saulo é sinônimo de poder. Mas quando eu deixo de ser Saulo para me tornar como Paulo, eu sou pequeno, mas Jesus é rei. Eu sou pequeno, mas Jesus é quem me dá paz. Eu sou pequeno, mas é Jesus que me conduz. Mesmo em ambiente de trevas, eu terei paz para viver. Então, o que o apóstolo Paulo está declarando dentro de sua saudação: ei, Timóteo, eu sou pequeno, mas ele me escolheu, e já que ele me escolheu, a graça dele está sobre mim. Eu compartilho essa graça com você. Eu compartilho, Timóteo, a paz que ele me deu. Eu compartilho com você a misericórdia dele que me alcançou. Eu compartilho com você. Mas olha só no versículo 3, ele começa dizendo assim: dou graças a Deus
Gente, isso é um tapa na minha face. Sabe por quê? Oh, Jesus, eu vejo um homem ingrato estando preso. Eu vejo um homem ingrato estando ferido. Eu vejo um homem ingrato, mesmo com a sua idade avançada, mas a sua gratidão por Deus é tão grande. O que ele está falando é: Timóteo, em tudo dai graça, meu filho. Você pode estar preso amanhã, você pode estar livre, você pode estar com fome, você pode ter fartura de comida. Em tudo, Timóteo, dê graça. Dá graça, Timóteo. O segredo do prazer da vida não é se deparar com aquilo que eu não tenho, mas é a capacidade de agradecer por tudo que Deus tem me dado. E se hoje aponte a Deus que eu esteja preso, tudo bem, eu dou graça. Porventura eu teria um plano melhor do que o que Deus tem reservado para mim? Porventura eu teria um sonho melhor do que Deus tem sonhado para mim? Timóteo, dá graça, Timóteo. Independente das circunstâncias, dê graças ao Senhor. Os irmãos estão me entendendo bem? Amém. Alguns irmãos uma vez me disseram: meu irmão, você é muito calmo quando você está ministrando e às vezes sua voz fica um pouquinho grave, me dá um sono. Não, Barão, então eu vou gritar! Tem algo de muito errado que eu estou fazendo. Já que os irmãos estão acordados, eu quero louvar a Deus por tudo isso. Olha só, versículo 3: dou graças a Deus a quem desde os meus antepassados sirvo com consciência pura, por quem sem cessar me lembro de ti nas minhas orações, noite e dia. Aleluia, Jesus. Olha, eu acho que o apóstolo Paulo, na minha concepção, ele sendo um mestre por excelência, ele tem uma didática diferente para ensinar. Meu Deus do céu. Pastor, depois o senhor cobra o pastor Samuel no que eu vou dizer. Olha só, acho que o pastor Samuel anda lendo muito o apóstolo Paulo. Mas, irmãos, eu sempre gostei, eu sou apaixonado, amo ler Bíblia. Mas eu sempre tive uma dificuldade muito grande em dedicar tempos em oração. E aí todos os trabalhos que aconteciam lá na CEPAC, a igreja a qual nós fazemos parte, eu digo nós, eu, pastor Samuel, a pastora Carol, sempre que tinha algum trabalho de oração, o pastor Samuel falava: Rony, eu preciso que tenha um homem lá, meu filho. Vai lá, fica com as irmãs, esteja lá, chame os irmãos também. Mas, pastor, é cedo, pastor. Não, vai lá, meu filho, esteja com elas, é bom, anda com elas, anda com elas, anda com elas, anda com elas. Se alguém me perguntar: e aí? O pastor Rony hoje gosta de dedicar tempos e tempos em oração? Meus irmãos, gostar me levaria a mentir. E eu não quero mentir, também não quero dizer que orar não é bom. Mas o que eu quero dizer é que eu não consigo mais viver uma vida sem oração. O que acontece enquanto nós estávamos com a nossa primeira igreja, o pastor Samuel me orientava: vai lá, meu filho, passa tempo com as nossas irmãs, aproveita a disponibilidade que Deus lhe concedeu por conta da sua carreira profissional, dentro do que você faz, você consegue fazer isso, esteja com as nossas irmãs, acompanhe ela, dê uma força para elas. E quanto mais tempo eu passei com elas, passou-se alguns anos e ocorreu a oportunidade que Deus nos concedeu a graça de abrir uma segunda igreja. Aí o pastor Samuel falou: Rony, é chegada a hora, meu filho, eu preciso te enviar, você vai pastorear lá. Aí o que acontece é que a primeira coisa que nós fizemos de segunda a sexta-feira, das 7 às 9 horas da manhã, está todo mundo orando lá na igreja. Em outras palavras, o que eu quero dizer é que o pastor Samuel falava: o Rony está orando tão pouco, peraí, eu preciso mostrar alguma forma para ele. Talvez se ele fosse um pouco mais rígido, se ele fosse um pouco mais duro, eu não sei como é que poderia estar, se eu ia assimilar muito bem o que ele estava ensinando. Então o apóstolo Paulo, quem sabe, ele não está aconselhando o jovem Timóteo para não falar diretamente: Timóteo, você tem que orar, cara. Aí ele fala assim: me lembro de ti nas minhas orações, noite e dia. Em outras palavras, o apóstolo Paulo está dizendo: Timóteo, você diz tanto me admirar, então observe o que eu faço. Eu oro por você noite e dia.
Quando você quer que alguém faça algo, se você disser diretamente o que você quer que ela faça, talvez ela não entenda de fato como ela precisa fazer. Mas quando você apresenta uma necessidade, você permite com que ela viva a experiência do que é estar dentro dessa necessidade. Depois que ela entende a solução que uma vida de oração nos calibra, nos concede, ela jamais quererá deixar uma vida de oração, porque ela sabe que o que ela tem conquistado, se não fosse por meio da oração, se não fosse pela bondade, se não fosse pela graça de Deus que nos é concedida. Mas Timóteo, noite e dia, Timóteo, eu passo orando por você. Em outras palavras, está na hora de você orar por alguém, Timóteo. Faço mesmo. Hoje é Paulo escrevendo carta para Timóteo. E quando chegar a hora de Timóteo escrever cartas para alguém, Timóteo estará no mesmo espírito que Paulo, orando tanto quanto o seu discipulador? Observe comigo o versículo 4. O apóstolo Paulo diz assim: lembro-me das tuas lágrimas. Estou ansioso por ver-te para que eu transborde de alegria. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Timóteo, quando ele lê isso, ele está sentindo o sentimento de um pai que vela por ele em todo o tempo. Ele está falando: olha só, meu pai lembra das minhas lágrimas, meu pai lembra das minhas dores, o meu pai, meu pastor, meu líder, ele sabe do que eu passei. E agora aqui as palavras do apóstolo Paulo é: eu lembro-me, Timóteo, das tuas lágrimas, estou ansioso por te ver. Em outras palavras, o que ele está fazendo menção é como nós conhecemos Eclesiastes capítulo 3, quando Salomão, ele escreve: há um tempo determinado para todo o propósito debaixo do céu. Há tempo de rir, há tempo de chorar, há tempo de plantar, há tempo de se colher o que se plantou. Há tempo de abraçar, há tempo de se afastar. E ele vai decifrando de tempo em tempo, mas em outras palavras ele está falando: Timóteo, eu lembro-me das tuas lágrimas, mas a próxima carta eu quero me lembrar dos teus risos, porque há um tempo determinado para todo o propósito debaixo do céu. Assim como eu contemplei as suas lágrimas, Timóteo, eu também hei de contemplar a vossa alegria. Você crê nisso? Levante a sua mão, dê glória a Deus. Você toma posse disso como uma palavra profética para a sua vida? A lágrima de um crente dura uma noite, isso é verdade, mas a alegria ela também vem ao amanhecer. Ei, Timóteo, eu lembro de ter te visto chorar, mas também, Timóteo, eu tenho certeza que eu lhe verei sorrir. A razão pela qual você chora hoje é a mesma razão que lhe fará contar testemunhos. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Eu creio nessa palavra. Aleluia. Pregando para vocês e tomando posse para mim. Prego para vocês e também tomo posse para mim. O Senhor conhece as minhas lágrimas. Agora, olha que coisa linda. Versículo 5 diz assim: pela recordação. Estou em tempo, né, pastor? Eu acho que estou em tempo. O Senhor me deu. Está tranquilo? Amém. Vamos lá. Versículo 5 diz assim: pela recordação que guardo de tua fé sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em tua avó Lóide, em tua mãe Eunice, estou certo de que também em ti. Olha que palavra linda o apóstolo Paulo está dizendo. Ele fala assim: ó, pela recordação que guardo de tua fé. A depender da tradução, vai aparecer assim, ó. Na nova tradução linguagem de hoje, no versículo 5, ele lembra assim, ó: lembro da sua fé sincera. Aí certa feita eu ouvi uma explicação a respeito de sinceridade, o que é ser sincero, que eu amei a explicação, achei extremamente didático. E estava falando de uma cultura antiga. Era comum que na construção de vasos, quando se tinha um vaso com algumas trincas, para que os vendedores daqueles vasos pudessem vender sem com que o cliente não tivesse interesse,
eles costumavam passar uma determinada cera para cobrir a rachadura dos vasos. Então, automaticamente, aquela cera, ela servia como se fosse uma maquiagem, ela servia como se fosse uma máscara, ela servia como se fosse algo que fosse cobrir a imperfeição daquele vaso. Então, a expressão sincera, na verdade, é uma consequência de uma palavra que em outro tempo eles declaravam: eu quero vaso bom, mas eu quero vaso sem cera. Então, a etimologia da palavra sincera está falando sem fingimento, sem máscara, sem qualquer tipo de coisa que possa cobrir as imperfeições. Em outras palavras, o que o apóstolo Paulo está falando lembro-me da sua fé sem fingimento, sem maquiagem, sem máscara. É uma fé pura, é uma fé imaculada, é uma fé muito bem intencionada. Ei, Timóteo, eu lembro da sua fé. Lembra que uma das cartas que Jesus escreve, ou melhor, que Jesus faz com que João escreva em Apocalipse, é que ele vai dizer assim: eu, porém, tenho contra ti que deixasse as obras da primeira caridade, ou do seu primeiro amor. Normalmente, essas obras que elas são abandonadas, que elas são deixadas no decorrer da vida, eram obras de uma fé não fingida, eram obras de uma fé extremamente sincera, eram obras de uma fé sem maquiagem, sem cobertura, sem máscara. Em outras palavras, o que o apóstolo Paulo está dizendo para Timóteo: Timóteo, é tão lindo essa fé que você tem, conserve ela, meu filho, não deixe que nada venha trincar este vaso, não deixe com que nada venha cobrir, que venha servir como máscara. Não, pelo contrário, continue sendo um exemplo da fé, porque em Atos é muito lindo quando a gente olha para a descrição do Dr. Lucas a respeito da vida de Timóteo. Vai falar aqui da cidade de Derbe, da cidade de Listra. O testemunho de Timóteo era muito bom. Timóteo era exemplar no seu perfil de comportamento com a sua comunidade, com as pessoas que estavam ao seu redor. Em outras palavras, está agora o apóstolo Paulo reconhecendo o perfil de comportamento de Timóteo. Ele está falando: Timóteo, continua nessa fé sincera, sem fingimento, tratando as pessoas em verdade, em amor, com bondade, misericórdia, com graça sim, com paz sim, mas continue sendo sincero. Não queira fingir, não queira cobrir, não queira tampar, não queira esconder os seus sentimentos, mas seja amável, seja sincero. Tenha uma fé eficaz, Timóteo, permaneça pela recordação que guardo de sua fé sem fingimento. Detalhe, olha que lindo: a mesma que primeiramente habitou em tua avó Lóide, em tua mãe Eunice, e estou certo de que também em ti. Ei, meus irmãos, a maior parte de nós que estamos hoje, eu não sei se talvez vocês tenham passado esse ciclo para criança, ou se estamos com poucas crianças aqui hoje, mas o que eu quero que vocês observem é a consequência de uma atitude de geração em geração. O que o apóstolo Paulo está falando sabe a fé da sua avó Lóide? É linda, Timóteo, é exemplar. Automaticamente essa fé se passou para sua mãe Eunice. É linda, Timóteo, é exemplar a postura de fé. E consequentemente, hoje reconheço também essa fé em ti. O que o apóstolo Paulo está dizendo Timóteo, assim como você recebe uma bênção de geração em geração, seja você uma bênção para a próxima geração. Lóide, sua avó, se importou em ensinar sua filha Eunice o caminho de fé que deveria andar. Sua mãe Eunice se importou em ensinar Timóteo o caminho de fé que deveria andar. Timóteo, você é um líder na igreja. Estou escrevendo uma carta agora para um pastor que se posiciona na igreja de Éfeso. Assim como Lóide ensinou Eunice, assim como Eunice ensinou Timóteo, assim como eu, Paulo, te ensino, Timóteo, ensina a igreja de Jesus o caminho em que deve andar. Aleluia. Em outras palavras, o apóstolo Paulo está fazendo Timóteo, não dá para falar faço o que eu falo, mas não o que eu faço. Não,
Faça o que deve ser feito, porque quando você falar, as pessoas reconhecerão a propriedade de suas palavras. Porque antes de falar, você é um exemplo de como deve se fazer. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Versículo 6. Por esta razão, pois, te admoesto que reavives o dom de Deus que há em ti, pela imposição das minhas mãos. Oh, glória. Por essa razão, pois, eu te admoesto, eu te alerto, ei, Timóteo, desperta, reaviva a chama do dom de Deus que há em ti, que foi por consequência da imposição das mãos. Ei, Timóteo, existe algo de Deus que está sobre a sua vida, que não pode lhe deixar ficar no marasmo, em uma vida confortável. Deixa eu te falar uma coisa, Timóteo. Assim como você verá nesta carta, eu combati com um bom combate, eu acabei a carreira, mas por todavia eu guardei a minha fé. Timóteo, combate o bom combate comigo, sofra as aflições de Cristo comigo. E como você vai viver isso, Timóteo? Pela imposição das mãos, porque o dom de Deus que foi derramado sobre a sua vida precisa ser alimentado, precisa ser reavivado. O que o apóstolo Paulo está falando, existe uma chama dentro de você, Timóteo, que ela precisa ser alimentada, ela precisa ser revestida. Timóteo, alimenta a chama do dom de Deus que há sobre a sua vida. Ei, Timóteo, leve essas palavras às tábuas do seu coração e considere pedaço por pedaço, letra por letra, vírgula por vírgula, porque quanto mais você se alimenta dessa palavra, Timóteo, mais o vigor, mais a chama do Espírito Santo cresce sobre ti. Ei, Timóteo, não despreze o dom que há em ti por causa da sua pouca idade, Timóteo, não. Ô, Timóteo, foi Deus quem te escolheu, Timóteo. Foi Deus quem te chamou, Timóteo. Foi Deus quem estabeleceu o teu propósito sobre a sua vida. Ei, Timóteo, encoraja, Timóteo. Seja cheio de Deus, Timóteo. Seja cheio de coragem, Timóteo. Mas, Timóteo, você precisa, Timóteo, alimentar essa chama. Você precisa, Timóteo, avivar esta obra que há em ti. Aleluia. Glória a Jesus. Alimentar a chama de Deus em nossa vida, às vezes requer de nós um comportamento que não consideramos por muitas ou a maioria das vezes confortável. Observe comigo, faça uma conta. É chegado a festa da Páscoa. Após a Páscoa, conta-se um período de 50 dias, conhecido também como a festa das semanas. Conta-se 7 semanas, um dia após o sétimo dia da 7ª semana, é comemorado a festa de Pentecostes. Na Páscoa, Jesus é crucificado. Na Páscoa, Jesus morre. Ao 3º dia, ele ressuscita. Tendo Jesus ressuscitado, a Bíblia vai dizer que ele fica pelo menos 40 dias na terra com os seus discípulos. O que eu quero que você contabilize comigo é o seguinte: quando a primeira Páscoa foi instituída, foi quando a nação de Israel estava saindo do Egito. Lá eles sacrificaram um cordeiro, lá eles estabeleceram a Páscoa do Senhor, passaram o sangue do cordeiro sobre os umbrais de sua porta, representando a pessoa de Cristo. O mesmo sangue que estava nos umbrais da porta é o sangue de Cristo na cruz do Calvário, que quando o anjo da morte passa por cima, a casa que é protegida com o sangue do cordeiro haverá salvação. Então, o que está acontecendo? Quando foi instituído a Páscoa, começa a se fazer a contagem chamada de Omer. Começa a se fazer a contagem do tempo de Shavuot. Shavuot é a palavra utilizada no hebraico para a festa das semanas. A festa de Shavuot, conhecido dentro do nosso idioma como a festa de Pentecostes, é 50 dias após a Páscoa. O que acontece? Se na Páscoa Jesus é crucificado, ao 3º dia ressuscita. Agora que Jesus ressuscitou, conta-se 40 dias. 40 dias Jesus está com seus discípulos. Mas a festa de Pentecostes
é só 50 dias após a Páscoa. O que acontece é que Jesus diz assim: eu vou para meu Pai, vou vos preparar um lugar. Não vos deixarei órfãos, vos enviarei o Consolador, que estará convosco até a consumação dos séculos. De repente Jesus, ele começa a ascender aos céus, ele é elevado, ele começa a subir entre as nuvens. Os anjos começam a pregar aos discípulos: ei, por que vocês estão olhando para os céus? Assim como vistes ele subir, ele há de voltar. Mas a questão é que Jesus, antes de subir, ele disse aos seus discípulos da seguinte forma: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de todo o poder. Ficar em Jerusalém. Ei, fique em Jerusalém. Até quando, Senhor? Até que do alto sejais revestidos de todo o poder. Olha, para os discípulos andarem juntos enquanto Jesus estava, numa boa. Mas quando Jesus sobe para o Pai, tudo bem que ele há de enviar o Espírito Santo, mas quando ele sobe para o Pai, é os discípulos olhando um para os outros e falando: ih, ô Pedro, você lembra que você não pagou o último imposto, né? Quem sabe o outro fala: por que você não foi tão esperto para cortar a orelha de Mal? Como é que você deixou Judas trair Jesus? Quem sabe eles não começam a entrar em conflito, porque homem sem Jesus entra em conflito em todo tempo, mas os homens que estão alicerçados em Cristo encontram-se a verdadeira paz. O que está acontecendo é que Jesus disse: eu vou para o Pai, vou vos preparar um lugar, mas ainda está se contando o tempo para a chegada da festa de Pentecostes. Jesus morre na Páscoa, ressuscita na Páscoa, fica 40 dias com seus discípulos, falta-lhe aproximadamente uma semana ainda para chegar à festa de Pentecostes, e Jesus fala: eu vou para o Pai. E quem sabe os discípulos falam: não, Jesus, falta tão pouco para chegar à festa de Pentecostes. E Jesus disse: ficaram em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de todo o poder. Muitos irmãos fizeram menção aqui a respeito do que acontece em Atos capítulo 2. Atos capítulo 2, e de repente é chegado o dia de Pentecostes, e a Bíblia vai dizer que estavam eles todos reunidos no cenáculo. Qual é a maravilha de Deus que está acontecendo dentro desse cenário? É que estes homens conseguiam antes ficar todos juntos quando Jesus estava. Mas agora que Jesus foi para o Pai e eles permanecerem ainda assim unidos, não. É porque tem uma promessa. É porque tem uma palavra. É porque o legado de Cristo está sobre eles e Cristo permanece vivo em mim, e por isso eu consigo me unir àqueles, mesmo que eu não queira estar. O que está acontecendo com os discípulos é, em outro tempo, quem sabe eles tinham pé de guerra, encontraram paz quando estiveram com Jesus, mas agora que Jesus foi para o Pai, Jesus fez uma promessa: fique em Jerusalém. O que está acontecendo? Jesus está falando: olha, se vocês ficarem em Jerusalém, conforme eu estou lhes pedindo, dos altos céus vocês serão revestidos de todo o poder. Atos capítulo 2. E de repente, estavam todos reunidos no cenáculo, ouve-se um som de um vento veemente. Tem algo muito especial que está acontecendo em Atos dos Apóstolos, e que agora o apóstolo Paulo está tentando gerar no coração de Timóteo. A mesma chama que o apóstolo Paulo está falando: reaviva a chama que há em ti. Timóteo, fica firme na promessa, Timóteo. Fica firme na promessa, Timóteo. Assim como Jesus falou para os seus discípulos: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de todo o poder. Atos capítulo 2, estavam todos reunidos no cenáculo, e de repente veio o som de um vento veemente, e começaram a repousar sobre eles línguas repartidas como de fogo, e eles falaram em novas línguas, eles receberam poder dos altos céus, eles foram empoderados, eles foram impulsionados, eles começaram a falar em outros idiomas, eles alcançaram muitas almas, ocorreu uma conversão em massa. A primeira festa de Pentecostes instituída na Bíblia Sagrada foi quando a nação de Israel sai do Egito
e 50 dias após comemorarem a Páscoa, acontece que Moisés sobe no Monte Sinai e recebe a lei do Senhor e agora entrega a lei do Senhor aos filhos do povo de Deus. Mas o que está acontecendo em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, na festa tão conhecida, chamada de Pentecostes, é que quando os discípulos estão reunidos, de modo semelhante, assim como Moisés tinha o seu rosto transfigurado quando ele recebia a lei do Senhor, agora o que está acontecendo é que quando todos os homens se unem em um só propósito, que permanece aonde Deus quer que eles estejam, eles recebem dos altos céus uma virtude, um poder. O que está acontecendo na vida de Timóteo? Eu não posso te falar que é também a festa de Pentecostes, eu não posso te dizer que era o mesmo dia, mas assim como a nação de Israel recebeu as leis do Senhor na festa de Pentecostes, assim como o Espírito Santo desceu em plenitude sobre os discípulos de Jesus na festa de Pentecostes, o apóstolo Paulo estava escrevendo para o jovem Timóteo: ei Timóteo, receba essa carta, mas reaviva a chama de Deus que há em ti, pela oração dos nossos irmãos, quando foi feita a imposição de mãos por ti. Ei Timóteo, essa chama só cresce quando ela é alimentada pela palavra. Que palavra, Paulo? A palavra da promessa, Timóteo. A promessa é que ele virá nos buscar, mas até que ele venha, Timóteo, fica firme na promessa, fica firme no propósito. Ei Timóteo, ser cheio de Deus, ser cheio de coragem, significa estar pautado na palavra, estar antenado nas Sagradas Escrituras, estar vivendo o propósito estabelecido por Deus. Aleluia. Para encerrar, eu quero falar com vocês do versículo de número 7. Porque Deus não nos tem dado espírito de temor, mas de fortaleza, de amor e de moderação. Em outras palavras, o apóstolo Paulo, quando ele escreve este versículo de número 7, ele está falando assim: porque Deus, Timóteo, não nos tem dado espírito. Quando aparece em muitas traduções a palavra temor, outras vai aparecer covardia. O que aparece no grego é uma palavra cuja pronúncia é próxima de doulos, e doulos no grego significa escravo, significa servo. O que está dizendo essa variação da palavra? Também é timidez, também é covardia, também é medo. O que o apóstolo Paulo está dizendo: ei Timóteo, quando nós oramos por ti, quando nós impomos as mãos, quando fizemos a oração da fé, não lhe foi dado um espírito de escravo, não lhe foi dado um espírito de servo mundano, não lhe foi dado um espírito tímido, não lhe foi dado um espírito sem ousadia, sem vida. Não, Timóteo, na verdade foi lhe dado um espírito de poder, na verdade foi lhe dado um espírito de amor, na verdade lhe foi dado um espírito de moderação. Em outras palavras, quando ele fala de um espírito de poder, a palavra no grego é dunamis, conhecida também como dínamos, que está relacionado à dinamite, à explosão, à força, à energia. Ei Timóteo, quando impomos as mãos sobre ti, nós lhe demos poder, Timóteo. Quando impomos as mãos sobre ti, Deus lhe deu força, Timóteo. Quando impomos as mãos sobre ti, Deus lhe deu fortaleza, Timóteo. Quando impomos as mãos sobre ti, fizemos de você uma dinamite, Timóteo. Aleluia! Glória, 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 Veja comigo as palavras do apóstolo Paulo. Porque Deus não te tem dado, Timóteo, um espírito de escravo, de covarde, de tímido, de medroso. Pelo contrário, Timóteo,
Deus está te dando um espírito de poder, de ousadia, de fortaleza. Deus está te dando uma dinamite nas mãos. Timóteo, presta atenção. Essas palavras é uma associação, quem sabe elas são tão semelhantes àquilo que Jesus falou para Pedro e os apóstolos que estavam ao seu redor, quando Jesus perguntou: e vós, o que dizeis que eu sou? A multidão já tinha dado as suas referências, mas Pedro falou: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Disseste bem, Pedro, que não foi carne nem sangue que te revelaste, mas senão meu Pai que está no céu. E aí Jesus fala: tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Está aqui aí, Pedro, a chave dos céus. O que ligado na terra terá sido ligado no céu. Mas olha comigo, quando Jesus fala: as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Jesus, às vezes nós cometemos um grande erro que é de pensar que o inferno vai tentar invadir a igreja e o inferno não vai suportar. É verdade que o inferno não suporta com a igreja, mas a verdade não é o inferno que vai tentar invadir a igreja, é a igreja que vai tomar o inferno à força, porque as portas do inferno que não prevalecerão contra a igreja de Jesus. Mas como é que as portas do inferno não prevalecem? Ei, Timóteo, presta atenção. Quando impomos as mãos sobre ti, Timóteo, não foi lhe dado um espírito de temor, não foi lhe dado um espírito de medo, não foi lhe dado um espírito de covardia, não foi lhe dado um espírito que te deixa com dúvida. Pelo contrário, Timóteo, foi lhe dado um espírito de força, fortaleza, foi lhe dado um espírito de coragem que te enche, de coragem que te enche, de coragem que te enche de Deus, que te enche de coragem. Quando impomos as mãos sobre ti, Timóteo, as portas do inferno não prevalecerão. Aleluia. Glória a Deus. Mas de poder, de amor e de moderação. Eu vou falar 5 minutos, tudo bem? Vocês são muito gentis, gente. Obrigado por esse grupo. Vocês são pacientes. Vamos lá. Quando o apóstolo Paulo está falando que o espírito que foi dado, Timóteo, um espírito de poder, de amor e de moderação. Quando ele fala de amor, olha que lindo isso. Quando o apóstolo Paulo escreve a carta à igreja de Coríntios, é interessante que nesse momento o jovem Timóteo está acompanhando Paulo, porque ele faz algumas considerações no final das cartas à igreja de Corinto e que o nome de Timóteo também é mencionado. Mas observe que no capítulo 12 da carta à igreja de Corinto, o apóstolo Paulo fala sobre 9 dons espirituais. No capítulo 14, o apóstolo Paulo fala da função de cada um desses dons. Então o que acontece? Quando no capítulo 12 ele fala sobre 9 dons espirituais, os teólogos têm por hábito subdividir em 3 categorias: categoria de elocução, categoria de revelação e categoria de poder. Os dons de elocução são dom de falar em línguas estranhas, dom de interpretação de línguas, dom de profecia. Os dons de revelação são sabedoria, conhecimento, discernimento de espírito. Os dons de poder é dom de maravilha, que são os sinais, prodígios, milagres, dom de cura, e também fala sobre o dom da fé. E nisso o apóstolo Paulo fala sobre 9 dons espirituais no capítulo 12. No capítulo 14 ele fala da função de cada um desses dons. Mas está faltando algo entre 12 e 14, não é verdade? É o capítulo do elo. O capítulo 13 é o que faz a ligação, os dons e as suas funções. E agora, aonde esses dons ganham poder, é quando o apóstolo Paulo discorre em algo extremamente lindo, que ele diz assim: ainda que eu falasse a língua dos homens e a língua dos anjos, se não tivesse amor, seria como metal que soa sem discutir, ou seja, só faz barulho e não presta para nada. Ainda que eu conhecesse todos os mistérios, toda a ciência, tivesse fé de maneira tal que transportasse o mundo de um lugar ao outro, se eu fizer isso sem amor, não vale de nada. Ainda que eu doasse todos os meus bens, ainda que eu pegasse o meu corpo e deixasse ser queimado vivo, mas se qualquer atitude
dessa e eu fizer sem amor, não vale de nada. O apóstolo Paulo está dizendo, ele vai no versículo, se eu não me engano, 11, vai dizer assim: quando eu era menino, falava como menino, andava como menino, agia como menino, mas agora que sou homem, está falando de um estado de maturidade, alguém que cresceu na fé, mas agora que sou homem, me convém fazer as coisas de Deus. Em outras palavras, agora que sou homem, me convém deixar as coisas de menino de lado. O que o apóstolo Paulo está dizendo? Meu irmão, é bom que você fale em línguas estranhas, que você profetize, que você tenha dom de cura, revelação, conhecimento, discernimento de espírito, sinais e prodígios, maravilha, que o céu desça quando você fala. Mas se tudo isso for feito sem amor, você é menino. Quando eu me tornei homem, quando eu cresci, quando eu amadureci, eu deixei as coisas de menino de lado. E quando foi que o apóstolo Paulo amadureceu? Em todo o capítulo 13 ele fala, a evidência deste capítulo é o amor. Porque o amor tudo suporta, tudo espera, tudo sofre. O amor crê. O que o apóstolo Paulo está falando para o jovem Timóteo é: Timóteo, quando nós impomos as mãos sobre ti, o que você não recebeu foi um espírito covarde, um espírito com medo, um espírito tímido. Não, Timóteo, você foi empoderado com poder, você foi empoderado com o principal dos dons, que é o amor. Aleluia. Olha que lindo. Quando João escreve cartas à igreja, uma das suas maneiras de se expressar falando a respeito do nome de Deus, João vai dizer que Deus é amor. Espera aí. Se vocês estão fazendo uma festividade, cuja festividade, o propósito é ser cheio de Deus, cheio de coragem, vocês escolheram o tema perfeito para isso. E o que o apóstolo Paulo está dizendo para Timóteo é que para que você seja cheio de Deus, se Deus é amor, você precisa ser cheio de amor. Ei, se você quer ser cheio de coragem, o que você precisa? Reaviva a chama de Deus que é em ti, porque quando impomos as mãos sobre ti, você recebeu o dia, você recebeu o poder, você recebeu uma explosão, você recebeu uma graça, você recebeu uma bondade, você recebeu uma virtude. Mas contudo, Timóteo, não esqueça da última cláusula desse contrato. Você também recebeu moderação. Aleluia. Por mais cheio de Deus que você seja, Timóteo, por mais avivado na fé que você possa estar, por mais que você ame, por mais que você seja uma explosão nas mãos do Senhor, eu te falo isso, Timóteo, não para te frear, mas para que você use o dom de Deus com sabedoria. Seja moderado. Ser moderado, ter temperança. Ele está falando, em outras palavras, Timóteo, entenda o tempo em que Deus quer te usar. Há um tempo determinado para todo propósito debaixo do céu. Você precisa entender que tem dias que você vai chorar, tem dias que você vai rir, tem dias que você vai plantar, tem dias que você vai colher, tem dias que você vai marcar essa geração pelo poder. Mas tem dias que você vai marcar essa geração pelo amor. Ser temperado, Timóteo, é você entender quando Deus quer te usar pela sua força e quando não se trata mais de força, mas se trata de amor. Eu agradeço a oportunidade. Oh, glória a Deus. Na escola dominical de manhã cedo, começamos aqui como? Como? Quem estava na escola dominical? Falando sobre o livro de Gênesis.